Estamos de volta aqui, gente. Olha só. Que legal. A procura pela beleza, né, Renato, tem crescido cada vez mais. E nós, né, acabamos apostando aí na tecnologia, porque a tecnologia veio para nos ajudar. E hoje nós estamos aqui, ó, com o Matheus Alves dos Reis, que é especialista em estética e vai falar tudo o que você precisa saber, você aí de casa, sobre enzimas. Tudo bom, Matheus? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Seja bem-vindo. Vamos falar de emagrecimento hoje? Ai, que delícia. Prazer imenso falar com você. Final do ano já tá chegando, é hora que todo mundo começa a querer acelerar os processos, né? Passa o ano todo aí comendo tudo que não tem que comer, chega no fim do ano, os 3 meses, começa aqueles desafios. Desafio de 30 dias, de 60 dias, né? E as enzimas parece que vieram para ajudar, né? E, na verdade, Matheus, o que são realmente as enzimas? Pois é, enzimas são proteínas que têm determinada função no corpo. Basicamente, elas são substâncias que funcionam como robozinhos. E aí você vai ter enzimas para qualquer coisa que você quiser dentro do seu corpo para melhorar o funcionamento. Entendi, mas como que age? Como que funciona? Aí depende de cada medicamento. Hoje a gente tem 2 principais listas, que são uma é ortomolecular e a outra é bioquímica. Essas 2 listas, a gente faz o seguinte, uma composição dentro do que você precisa. Então vamos supor que o seu caso seja um caso mais de estresse. Você consegue utilizar robozinhos ou vitaminas que serão utilizados para suprir essas necessidades no seu corpo no âmbito estresse. Se for emagrecimento, a mesma coisa, dependendo da sua necessidade. Olha, Renato, então a enzima não serve só para emagrecer. Não. Serve para repor o que está faltando no organismo. Na verdade, ficou popular esse nome de enzimas. É como se fosse os consultórios hoje, as clínicas de estética, como se tivessem farmácias dentro deles com medicamentos injetáveis. Entendi. Então, enzimas é um nome geral para tudo que a gente vende injetável no consultório, dentro de vitaminas e medicamentos em geral. Bom, eu ia te fazer essa pergunta agora, né, de como funciona isso com relação ao medicamento. Então, serve para várias coisas, não precisa ser exatamente para emagrecer. Exato. O mais procurado é justamente o de emagrecimento. Então, você tem as enzimas de emagrecimento geral e tem também a de gordura localizada. Para a gordura localizada, tem alguns que são melhores do que outros. Então, enzimas, de um modo geral, que o pessoal utiliza, que são vitaminas e minerais, não tem tanto resultado assim para emagrecer de fato. Só que se você utilizar o desoxicolato de sódio, ou lipossoma de girassol, ou ácido deoxicólico, aí você tem realmente um resultado, porque são medicamentos que agem como detergentes no corpo. Onde você aplicar, é literalmente quando você deixa uma panela que está suja de gordura e você coloca o detergente ali de molho. O desoxicolato de sódio age exatamente assim. Você coloca... Então, na gordura localizada, é esse o processo que faz? Sim, sim. Que interessante, é bem legal. Precisamos de um... a gente estava até conversando aqui com o Matheus nos bastidores a respeito disso. A pessoa em si, tanto da parte do homem quanto da mulher, eu acho que é mais no homem que ele tem aquela gordura localizada na região do abdômen. Quando é feito, eu não sei quantos procedimentos são para poder tirar essa gordura localizada na região do abdômen, doutor? Na prática, a gente não tem um número exato de quantas sessões o paciente precisa fazer, porque é um medicamento, você vai tomar, ele vai ter uma ação por determinado momento, por um tempo, e durante esse tempo ele vai acelerar o seu metabolismo. Então, na prática, o que eu vejo de fato, resultado de uma sessão, independente do treino da dieta da pessoa, vai ser em torno de 1 centímetro de circunferência abdominal para cada sessão. Se o profissional fizer com desoxicolato de sódio, que é o mais forte. Mas logo após a pessoa fazer esse procedimento, por exemplo, fez o procedimento contigo pela manhã, você já vai passar uma receita para ela da alimentação, o que ela pode comer, o que ela não pode comer, porque não adianta nada, né, Kelly? Tem que ser um conjunto, né? É todo um conjunto. A pessoa não adianta nada fazer as aplicações hoje de manhã, continuar comendo exagerado, aí exagera no almoço, exagera na janta. Não tem atividade física, né? Não faz atividade, como é que é esse Graças a Deus que você fez essa pergunta, porque assim, embora exista um resultado que seja específico do procedimento, o paciente de emagrecimento, ele sempre quer um resultado que é um pouquinho milagroso. E para conseguir esse resultado legal, a gente precisa da colaboração dele, sim, com dieta e com atividade física. Agora, não necessariamente aquela dieta pesada, montada por um nutricionista, porque muito paciente hoje em dia não quer, ou já foi várias vezes, mas ele precisa de uma alimentação mais saudável com foco em emagrecer.
Matheus, me fala uma coisa, como é que funciona esse procedimento na ação mesmo? Ele é muito dolorido? Normalmente, quando você tem ali a região do abdômen para fazer a aplicação, você tem quantas aplicações são feitas? Dolorido eu sei que é. É dolorido? Um pouquinho. Ai, meu Deus. Mas ela não fez comigo quando ela fez. Não foi. Não fez. Não foi com o Matheus. Com o Matheus é sem dor, zero dor, você vai ficar perfeito. Mas sabe o que eu faço? Eu coloco lidocaína dentro da seringa. Então aí você já diminui. Além disso, geralmente o procedimento é feito com agulha de insulina. Mas existe uma agulhinha que é a agulhinha infantil, a de bebê. Aquela que o bebezinho Mais usa quando nasce fininha prematuro. ainda, Mais é de fininha insulina. ainda, é 50% mais fina. Então eu utilizo aquela. Além disso, se você trocar para cada sessão 2 a 3 vezes de agulha, não dá tempo dela ficar cega. E para melhorar ainda, eu faço uns sacolézinhos de gelo e aí eu coloco assim na pele da pessoa. E aí quando tá bem gelado, a gente tira e dá a espetadinha. Então a pessoa nem Não sente a agulha entrar. Não sente. Com o gelo, não, eu uso pra tudo. Até pra fazer botox eu boto o gelinho assim. Gente, eu tava contando aqui pro Matheus, né, que eu fiz uma vez no rosto, ele até achou estranho, né, achou fora do comum. E aí a pessoa... Não, aplicação de enzima, pra esvaziar aqui um pouquinho a bochecha. E aí, quando ela vinha com esse gelo, eu queria dar um soco nela. Porque... Doía. Aí ela vinha e com o gelo em cima. Eu ficava com o gelinho primeiro, e depois ela aplicava, e depois ela vinha com o gelo de novo. Na hora que ela vinha com aquele gelo de novo, eu queria sair daqui, que dor. Aí não tem nem coragem de E não aplicar tinha no lidocaína no rosto. E realmente esse negócio do gelo funciona bastante. Sim. Vai adormecendo aqui, né? Sim, E aí, mas Renata? no rosto não é muito comum a pessoa Não, fazer não é. enzima, não. Nunca mais. Tanto que eu saí de lá falando, nunca mais, sabia. quero nem Eu saber. mesmo Não, mas eu não nunca fiz sabia em que podia ninguém. colocar enzima no rosto. Pra mim era só na parte de gordura localizada Então, mesmo. na prática, Do corpo. eu acho um pouco esquisito. Ou eu sei que seja, existe, eu sei que muitos profissionais fazem. Se a pessoa utilizar as enzimas que a gente fala que estão na lista ortomolecular, que são vitaminas e minerais para melhorar o metabolismo, não tem nenhum risco de fazer o procedimento. Mas ele também não entrega um resultado tão legal. Quando você fez, você teve um resultado que você falou assim... Não. Tem quanto Pois é. tempo, Kelly? Chorei, sofri e não tive resultado. Mas Acho tem que quanto não é- tempo, mais ou menos? acho que uns 3, 4 meses. Mas aí quando 3, você 4 faz meses. assim direitinho, você vê o resultado ali em 14 dias, Mas na 21 gordura dias. localizada dessa forma que você está me Sim. falando, já vi bastante gente com bastante resultado. É porque esse que realmente funciona, que é o que fez o procedimento ficar famoso, ele não pode ser utilizado no rosto. Ele pode agora, recentemente a Allergan, que é a marca do Botox, lançou uma versão dele para papada. Então aí você tem uma legalização para poder fazer aqui. Só que aqui realmente você tem uma gordurinha às vezes, mais rosto em si, né? E ó, gente, vocês já entenderam tudo, né? Então, se vocês quiserem fazer enzima, tem que ser com o Matheus Alves, porque você não vai sentir dor e vai ter os resultados aí, claro, fazendo todo o conjunto que precisa, né? E me fala uma coisa, precisa de algum cuidado pré, pós, depois que faz? Na prática, não precisa de nenhum cuidado pré-procedimento. E pós-procedimento, a única coisa que a gente pede é para que no dia que a pessoa fez o procedimento, ela não vá para academia. Pode ir antes de fazer. Mas depois de fazer, não. Depois Porque quanto tempo? depois que ali Naquele na hora, dia naquele mesmo, dia. né? No outro dia no já dia pode seguinte ir. já pode ir tranquilo. No dia seguinte já pode. Porque o que vai acontecer? A gente dá bastante injeçãozinha, né? Então, uma sessão, por exemplo, quando eu faço uma sessão minha da técnica que eu desenvolvi, a gente coloca 4,5 vezes mais medicamento do que uma sessão padrão. E a gente já está usando o mais forte, e do mais forte eu compro na concentração mais alta. Então, como é um produto que a gente vai pegar e vai fazer em torno de 60 injeções para cada sessão, 60. exato, uma a cada 2 centímetros, mais ou menos. Aí a gente pega a região inteira que o paciente quer. Como a gente vai fazer assim, a gente espera que o paciente fique um pouco inchado depois. O dia seguinte é um pouco dolorido. Quando você fez, ficou dolorido quanto tempo? Um dia no máximo. Um dia no máximo. É isso aí, no máximo um dia um pouquinho dolorido. Mas é um dolorido que só dói se você lembrar. Não é aquele dolorido que incomoda mesmo. E aí você fica inchada por mais ou menos uma semana e a partir daí você começa a ver o resultado. Ah, entendi. Olha. Isso é interessante, né? Qual será que as maiores, os lugares mais procurados para fazer no caso? Eu acho que dos homens é mais na região abdominal, né? Isso. Abdominal. Mas mas tem uma procura- região que ninguém tem coragem de falar em público. Braço. Ninguém Nos tem coragem homens? de falar em público nos homens, mas é muito procurado por pacientes, principalmente homem obeso. A região do Monte Pubiano.
Sério? Sim, porque em regiões pequenas, como o Monte Pubiano ou a Papada, você tem um resultado visível mesmo já com uma sessão. Então, para o paciente que tem essa dificuldade, geralmente aquele sujeito que já vem desde a adolescência obeso, ele tem essa tendência a acumular uma gordura ali. Então, o pessoal faz, gosta e adora. Tá vendo? Para só? homem tem essas duas, as É principais. qualquer lugar que tenha gordura no corpo ou tem alguma restrição? Qualquer Acho que lugar, qualquer Só o lugar. rosto que não, né? Rosto até pode, mas eu não gosto muito, é uma coisa pessoal. Tá. Entendi. Bom, se você estudou, você sabe, né? Então acho que é melhor mas não assim, arriscar. o rosto, a E gente outras tem... coisas que dá pra fazer no rosto. A gente tem outras estratégias. Você pode utilizar equipamentos que não vão ser invasivos. Você pode focar em outras estratégias. Então, pela harmonização facial hoje, se você tiver mais bochecha, você pode fazer a bichectomia. Ou talvez você pode levantar um pouquinho com o Sculptra. Então, diminui a sensação. Eu queria tirar uma dúvida com você já, aumenta aproveitando a aqui. mandíbula. Desculpa. Ó, qual seria o primeiro passo pra você, tipo, por exemplo, pra você fazer um rosto? Você quer preencher Sim. Que precisa preencher e tal. Mas você acha que a bioestimulação de colágeno é o primeiro passo? Você acha que é interessante o primeiro passo, que é o Sculptra, né? Que você falou? Sim, sim. Na verdade, o Sculptra ele está surgindo hoje como que talvez um substituto do Botox. Por quê? Ele tem uma ação que ele vai durar até 2 anos no seu rosto. Olha. Mas você aplica ele no rosto todo, não é igual o Você Botox? faz pela beiradinha aqui assim. Ah, é? E aí você enfia a cânula e faz pela beirada, aqui por dentro. Que vai bioestimulando. Sim, por até 2 anos. E você sente uma melhora, que é uma melhora de levantar mesmo, sabe? O rosto fica mais assim. Não fica com aquela expressão de cachorro, o Botox, nada? como dá essa paralisada, e ele dura menos tempo, você vê o Botox, eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, já tenho 10 anos de formado, ele chegava a durar 1 ano. Hoje em dia... Dura 6 meses. Às vezes 3 meses. Três Estourando, meses. né? Exato. Porque depende muito do organismo também da pessoa, né, doutor? Sim. Agora, a Galderma, que é uma concorrente do Botox, que é da Dysport, lançou agora um Botox novo, um Dysport novo, que dura 1 ano de novo. Ah, entendi. Só que ainda não está vendendo no Brasil. Ele apaga o fogo, né? Ele paralisa o músculo, mas é importante fazer a bioestimulação para você produzir o colágeno que acaba parando de produzir com o tempo, né? Sim, É sim. bom que dura 2 anos, né? E na verdade não é assim, tipo, dura 2 anos e depois acaba o efeito como é o da toxina botulínica. Ele vai ter esses 2 anos melhorando a qualidade da sua pele, sustentando, e depois disso a gente chama de banco de colágeno. Certo. Ele vai criando um dinheiro ali dentro de colágeno, muito colágeno. Depois disso, dos 2 anos, você volta a envelhecer como você estava envelhecendo, mas a partir da riqueza que você construiu com ele. Não é do zero. A toxina botulínica, quando ela acaba, acabou. Acabou. E aí começa de novo, franzir. Sim. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Eu ouvi falar que tem umas injeções emagrecedoras. Isso existe mesmo? Será que é um milagre? Emagrecedoras? Eu quero saber, na verdade, né? Já ouvi. Existe mesmo? Sim. Dentro do campo de enzimas, a gente tem as fórmulas gerais, que são os ativadores metabólicos, ou as fórmulas de compulsão alimentar, por exemplo, ou fórmulas de emagrecimento focada em ansiedade ou em depressão. E tem também fora da enzima, que é um campo que não é o campo que eu trabalho diretamente, mas existe também os medicamentos que tratam diabetes. E aí, como eles diminuem a fome e tem uma série de efeitos colaterais nesse sentido de emagrecimento, o pessoal utiliza muito, como Ozempic, Saxenda e Victoza. Que interessante. Né? E lá na tua clínica, doutor, como você também trabalha com homeopatia, não é isso? Você tinha falado, trabalha com homeopatia. Uma pessoa que ela é muito ansiosa, ela pode, você dá o procedimento, a medicação, primeiro da ansiedade dela, né? Para depois fazer as enzimas, como é que é? Pois é. Eu não sei se você lembra que no último programa a gente conversou sobre ansiedade. Sobre ansiedade, é verdade. E a ansiedade, lembra que ela é eletricidade no nosso corpo? É. Então, se a eletricidade ela é baseada em sódio e cloro, elementos químicos. Então, a gente vai recorrer à lista ortomolecular para utilizar vitaminas que vão reequilibrar o cérebro da pessoa. Então, quando você utiliza vitaminas e minerais para ansiedade, você tem um resultado muito legal que às vezes chega a durar 1 mês com uma injeção. 1 mês? Muitos dos nossos problemas é porque a gente não come bem. Verdade. A gente não tem a quantidade de vitaminas que a gente precisa. Porque, então, né, cara, porque quando a pessoa está ansiosa, a pessoa quer o quê? Eu falo de mim.
Quando eu tô ansioso, eu quero comer doce, uma coisa assim. Cada um age de um jeito, né? Mas não é o doce que eu falo, é mais para depois do programa, entendeu, doutor? Sim. Pela manhã eu já não tenho costume de tomar café mesmo, da manhã não como nada. Almoço, eu belisco, eu venho consumir alimento E vocês mesmo. comem essas coisas gostosas aqui? Todos os dias. Eu tô seco, eu vi aquele doce ali, né? Sim. Eu só Todos penso os dias, nele. doutor. Você viu hoje Eu vou ficar até o final um pão de esperando. salpicão Por favor. delicioso. É um pão de salpicão delicioso que a nossa chefe preparou hoje. Sim. Daqui a pouco tem Hoje é pudinoff, não é isso? É pudinoff, é um pudim de doce de leite. Imagina, todos os dias isso, doutor. Você está convidado. Eu vou esperar até o final aqui para comer. E agora uma dúvida também. As enzimas no braço, eu sei que vale para o corpo todo, mas é diferente da parte abdominal? É mais fácil, é mais difícil? O que precisa fazer para perder o braço? O braço é difícil, né? É complicado. Nossa. Olha, na prática, o que a gente vai ver resultado um pouquinho mais interessante no braço, porque é uma região que é um pouquinho mais dolorida. Então, às vezes, você pode experimentar procedimentos que não são invasivos. Sabe? Por exemplo, uma radiofrequência. A radiofrequência, ela pode ser utilizada para gordura localizada e também para flacidez. E todo mundo que questiona gordura no braço, questiona flacidez também. Então, você pode fazer um trabalho combinado com o equipamento e não vai ter esse processo dolorido. Entendi. Agora, tem resultado se fizer também. Hoje, inclusive, eu atendi uma paciente que fez uma sessão no braço e ela ficou muito feliz. Ah, é? Olha aí, já fica a dica, né? E é aplicado na parte de baixo ou aqui do lado? Aqui embaixo, Que aí assim, é mais você sensível ainda, Você né? pede pro paciente abrir o braço assim, e aí a gordurinha que sobra, você vai aplicar por aqui. Ai, aí é bem dolorido, hein? Nossa, bem E dolorido. Kelly, Um gelinho ajuda. pra ficar melhor ainda, doutor, nós temos fotos. E vamos estar Verdade. mostrando as fotos aí, não é verdade? Vamos ali, Antes e olha depois. Olha só os antes e depois. Pois é, essa paciente foi uma paciente que fez 4 sessões, uma por semana. Que E aí a resultado gente máximo. fez na frente e na lateral. O legal é observar ela de lado ali, essa dobra como diminui. Essa Vai- dobra bem significativa. Tem outros o resultados aí que você vai gostar mês muito só? mais. Ó, essa aí. Nossa, olha que cor Essa bonita foi que ficou. uma sessão. Uma sessão? Ah, Uma doutor, sessão. para. Quanto e a tempo foto foi depois? tirada 30 dias depois. 30 dias. E ainda foi em final de ano. Foi uma das pacientes que procura em dezembro, Mas sabe? aí você trabalhou a alimentação dessa pessoa, né? Eu, no ajudou? caso, não. Assim, pra ser bem sincero... Indica, né? Pra ser bem sincero, essa paciente em si, ela não tinha nutricionista, não tinha dieta, não tinha nada. E foi um período de final de ano. Gente, Renato tá aqui não ficou empolgado, bonito né? o corpo, Ficou, o ficou. corpo Sim. dela. Bem, o antes e depois, assim, significativo. Rapaz. Olha, Olha a esse aí, gordura abdominal dos essa homens, diferença, olha ali, foi o próprio paciente que montou esse resultado. 17 de setembro para 23 de outubro. Você vê, 35 dias. Meu Surreal. Deus. Ele fez 4 sessões. Eu vou falar uma coisa Doutor pra você bem Mateus, verdade, faz hein? Eu não milagres. botava muita fé não nas enzimas, mas agora eu vejo que realmente o negócio dá resultado, né? O... A carinha de triste do ano. Essa aí já foi uma montagem Ia que eu colocar uma carinha fiz. de feliz depois também, né, amigo? Você já percebe pela baixa qualidade que foi feita por mim para postar no Instagram. Bom, esse paciente foi bem legal, é um resultado de 6 meses. A primeira foto foi, obviamente, no início. A segunda foto ali de cima, a gente tirou quando ele tinha já feito 5 sessões. E a terceira foto, ele tá todo trincadinho já, foi o total de 10 sessões. E ele fez isso dentro de 6 meses. Nossa, apareceram até uns gominhos ali, você Sim, viu? sim. E ele era um paciente que tinha muita dificuldade porque ele trabalha embarcado. Então ele ficava 15 dias dependendo da comida Verdade. do pessoal da plataforma, não tinha Verdade. academia, não tinha nada. Nossa. Tudo 30 dias, né? Ah, Nossa, que legal, hein, o resultado. essa menina aí, eu gosto muito dela. Essa menina também foi um caso de 5 sessões, uma por semana, ao longo de... Foram 5 sessões, uma a cada 15 dias. E ela tinha feito abdominoplastia. A abdominoplastia tinha sido feita só na frente, mas ela não tinha condições de completar fazendo atrás. Caramba. Então ela cara. foi e completou com a aplicação de enzimas. Entendi. Ah, Então veio pra completar mesmo o tratamento, Sim, né? sim. Que legal. Mais um resultado aí. Olha só os gominhos aparecendo. Esse outro rapaz aqui já foi um caso também de 6 meses, onde ele fazia em torno de uma sessão a cada 15 dias e a gente foi fazendo aos poucos. A gente fez nele abdômen e lateral para conseguir ficar assim. Olha, sucesso, hein? Sua clínica deve ser um sucesso. Olha só esse antes e depois. Sim, essa menina também foi maravilhosa, eu gosto muito dela. E foi um caso de 8 sessões. 8 sessões. No caso dela, a gente fez em 2 meses.
Em 2 meses. Aí faz o 2 quê? Uma meses? vez Exatamente. por semana. Na Deixa eu te verdade... perguntar, Matheus, as sessões é o quê? Por semana? Uma vez por semana? 2? Então, na verdade, você pode fazer com a frequência que você quiser. Eu prefiro fazer uma por mês hoje em dia. Porque quando eu fazia essa técnica aí, eu fazia a técnica tradicional. Tradicional adicionando o desoxicolato que eu gosto. Agora, eu estou utilizando 4 vezes e meio uma Olha. sessão. Então não, faz Matheus, mais sentido para. a gente se encontrar uma por mês. Matheus, essa foto aí, para. Essa é muito legal, né? Solução dos Caramba, problemas da cara. gordura localizada que não sai por nada, né? Amanhã você tá atendendo ou vai assistir o jogo? Amanhã eu vou assistir o jogo. Eu não vou trabalhar em dia nenhum de jogo do Brasil. Não vou, não posso. Caramba, Esse cara. aí também, esse é muito legal, esse paciente. Ele foi um caso de 10 sessões. Aí a gente fez uma a cada 15 dias. Aliás, 2 a cada 15 dias. Uma na frente e uma na lateral. Nossa, antes e depois, demais, hein? E ó, eu tenho certeza que quem tá em casa já tá assim, ó. Pelo amor de Deus, quero saber aonde que eu encontro O o Matheus, né? Pra poder fazer uma avaliação aí. Pode ir lá, faz uma avaliação gratuita. Sim, Você sim. consegue analisar Avaliação tudo. gratuita, você me quebra. Conversa Eu tenho que pagar os direitinho. boletos, menina. Conversa direitinho que dá certo, mas assim, gente. Vai lá fazer uma no avaliação. meu consultório, o paciente que procura pela primeira vez, eu mesmo tiro todas as dúvidas pro WhatsApp. Eu acho melhor que a avaliação gratuita. Porque você fazer a pessoa ir ao consultório para saber preço é mó chato, mas né? eu tava brincando, Exato. viu? Não, Mania de vendedor. Não, mas eu prefiro fazer tudo isso. Se eu tiver que ver foto do paciente, conversar, já faço Ótimo. tudo por telefone. E aí a tiro pessoa já todas as consegue ter uma dúvidas, noção e aí de é casa. gratuito, Se né? ela quiser mesmo, ela vai. Sim, sim. Né? E fala uma coisa, quais são os seus contatos para localizar você nas redes sociais? Ah, beleza. O meu Instagram é mateusreis.com. E o meu consultório fica ali numa daquelas casinhas ali no Itaim, em volta do Ibirapuera. E o telefone o DD é 11 9 3250 0761. Muito obrigada pela sua presença. A gente já tá no desafio 30 dias, né? Porque É isso 30 aí. dias Pois é. Só tem dezembro agora para se cuidar, Matheus, né, eu Renato? quero Vou convidar ficar com- vocês dois para irem ao consultório semana que vem. Ah, com Eu quero. certeza. Obrigado. Vai querer mesmo? Obrigado. Oh, Fechou. promessa é dívida. Matheus, Com certeza, obrigado vou pelo também. carinho, tá bom? Muito obrigada Eu pela que sua agradeço. presença, viu?